Fala pessoal, espero que você esteja bem ao ver esse vídeo. Um vídeo que me agrada muito, um tema que eu gosto muito, né? Vieses inconscientes ou vieses cognitivos, né? Vou falar mais disso, como aplicar esses vieses e como contorná-los também em metodologias ativas e como engajar os seus alunos, né? Como entender esses vieses, como melhorar os seus relacionamentos, não necessariamente só com alunos, mas com todas as pessoas de sua vida, porque todo mundo tem viés inconsciente, todo mundo tem viés cognitivo, né? Um pouquinho de pano de fundo, né, de história aqui. Eu tive escola de inglês e estudei muito a psicologia da aprendizagem para criar um método de ensino de inglês para brasileiros, né? E o segredo desse método, né, foi muito bem sucedido, e o segredo desse método está completamente baseado em vieses inconscientes, vieses culturais, né, programações culturais, subprogramações culturais, aquela velha teoria do nature versus nurture, que é a natureza versus a criação, algo do tipo. Estou quebrando a tradução aqui, mas algo desse tipo, né? Então é muito importante considerar esses vieses em vários relacionamentos de sua vida, mas especialmente se você é uma pessoa da educação, se você trabalha com design, se você trabalha com produto digital, com experiências digitais, experiências de aprendizagem, tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, o que são vieses inconscientes, né? Vieses cognitivos, vieses inconscientes, eles estão ficando cada vez mais famosos, né? São bem antigos já, muita gente estudando, muitos livros legais, por exemplo, Rápido, Devagar, Enviesado, eu acho que é Enviesado em português o nome, é Biased. Né, tem vários livros legais, algumas séries estão falando disso. O próprio Prince Charles, o príncipe Charles e sua esposa Meghan falaram disso como resposta, né, ao racismo estrutural que estava acontecendo lá na monarquia, e que o próprio príncipe Charles percebeu que tinha alguns vieses inconscientes por conta do seu tratamento, da sua criação e dos relacionamentos que ele tinha. Né? Então, para resumir, vieses inconscientes são pré-programações mentais, né? O nosso cérebro ele tem algumas reações automatizadas a determinadas situações, medos, traumas, né? Diferentes relacionamentos, né? Então, para facilitar e automatizar essa interação, né, interhumana, o que acontece é o nosso cérebro tem essas reações agilizadas, né? Como a gente vai ver já já. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não gosta de desperdiçar recurso e ele não gosta de passar por perrengue, né? Resumidamente falando, ele não gosta de situações adversas. Então, muitas vezes a gente tem uma lista gigantesca, são mais de 300 vieses diferentes, são comportamentos pré-programados, né? E a gente usa esses vieses para nos protegermos e também para agilizar a construção da realidade. Né? Então imagina você, toda vez que você olhar para uma roupa, toda vez que você ouvir uma música, toda vez que você, sei lá, interagir com alguém da autoridade, né? Imagina você ter que reviver todos os seus traumas de forma muito consciente, ou simplesmente esquecer todos os seus traumas e ter que passar por esses traumas novamente, ou passar por essas situações novamente. Então a curva de aprendizagem seria muito demorada e a gente teria que reaprender muita coisa. Por isso que o pessoal fala que os momentos iniciais ali da vida de alguém, até os 5 anos, 7 anos de idade, são muito determinantes, né? São determinantes na forma como você recebe amor, provavelmente vai influenciar a forma com que você dá amor ou com que você se relaciona com as pessoas na sua vida. E viéses cognitivos é a base disso, né? Na verdade, eles constituem a base da sua formação como um ser humano, de como você vai enxergar esse mundo, né? Então, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, já estudei todos os 300 e poucos vieses cognitivos que existem. Por incrível que pareça, a fonte mais interessante, mais interativa de vieses cognitivos é uma que está no Wikipedia, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque lá eles conseguiram criar um cortex, como se fosse um diagrama interativo, é um círculo com todos os vieses por classificação de categoria, né? E você consegue clicar nele e já ir para a página para ver os estudos que foram feitos, o que ele é e os efeitos desse viés na nossa vida. Então vamos falar do nosso primeiro exemplo. Existem vários, né? Eu queria falar desses 4 aqui com vocês. O efeito halo, viés da confirmação, viés de ancoragem e o erro de atribuição fundamental. Antes disso, antes desses 4, né, viéses cognitivos vão variar muito. Eles são desde
de como você mapeou a realidade, né? Tem um estudo que o pessoal está jogando basquete ou dançando num campo de basquete, eu não me lembro exatamente, numa quadra de basquete, e aí passa um orangotango, um cara vestido de orangotango por trás, né? Esse é um estudo também de viés cognitivo, de uma pré-programação ou de um foco que você tá, né? Então, viés cognitivo ele pode ser praticamente tudo. E antes de eu entrar nesses exemplos, é importante notar que nenhum viés cognitivo ou viés inconsciente é necessariamente negativo. Por quê? Porque ele vai ter dois extremos. Né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo rápido, o efeito halo. Né? Você pode ter uma... Vamos já falar do efeito halo. Né? Então, o efeito halo é o quê? Uma impressão geral sobre alguém, né? Ou uma impressão geral sobre um grupo de pessoas pode afetar o relacionamento como um todo. Ou seja, eu tive um problema com a autoridade. Eu sou de um bairro pobre e eu tive problema com polícia. Eu tenho problema com meu pai, né, que é a autoridade da casa. Tenho um pai abusivo. Ou não tenho um relacionamento bem organizado com pares. Né? Eu tenho um irmão quase da mesma idade, mas não tenho um bom relacionamento com esse irmão. Não tenho, meus amigos do meu bairro me maltratam. Então imagina, você tem uma experiência pré-programada, negativa ou positiva, com um grupo específico. Aí o que acontece? Quando você tem que interagir com pessoas que te lembram desse grupo ou que naturalmente fazem parte desse grupo de uma forma ou de outra, aquela reação inicial que você teve para aquele primeiro grupo que te influenciou vai ser primordial. Ela vai ser restaurada, ela vai ser resgatada quase que automaticamente. Isso acontece como na sala de aula? Pessoas têm pais abusivos ou têm relacionamentos mal resolvidos com seus pais, ou tem algum problema com algum grupo específico e esse jovem ainda não sabe processar isso e geralmente ela atribui isso ao professor, ou atribui isso a algum colega, ou atribui isso ao medo de exposição, né? Então esses medos todos eles podem vir, muitas vezes, nem todas as vezes podem vir desses outros relacionamentos ou experiências que esse jovem teve e ainda nem teve tempo de processar. Então muitas vezes quanto mais jovem essa pessoa mais ampla essa reação. Então, por isso que o pessoal fala que adolescente exagera muito. Por quê? Porque às vezes foi uma experiência bem específica que se fosse uma pessoa adulta talvez já teria processado rapidamente, mas a reação talvez pode até ser em vários grupos ou para várias personas ou vários estereótipos da vida desse jovem. Né? Como eu disse, estava dizendo no slide anterior, não há um viés inconsciente essencialmente negativo, né? Porque você pode ter experiências muito legais, por exemplo, jovens que tiveram boas relações com seus avós, vão ter uma sensação legal, vão ter uma relação legal, ou até mesmo uma impressão boa de senhorzinhos ou senhorinhas que lembrem, né, seus avós. Então isso pode ser positivo. Né? Mas ao mesmo tempo o que fica mais marcante, o que gera mais impacto nos relacionamentos são essas memórias negativas, né? Só que isso também não afeta só o aluno, viu, gente? Isso é muito importante. Então, como o professor é afetado, a professora é afetada, ou a pessoa que está num nível hierárquico superior pode ser afetada pelo efeito halo, né? Eu já vi isso acontecendo, é impressionante. Então vamos supor que você hoje é professor ou professora, acha que já superou todos os traumas da infância, mas vê alguns jovens, né, interage com alguns jovens em sua sala de aula, um ambiente profissional, que lembram jovens que foram bullies com você. Né? Eles têm eles têm uma postura parecida, uma fala parecida, uma reação parecida. Inconscientemente, se você sofreu com esse jovem, se você não lidou com isso muito bem, esses jovens terão um tratamento diferente da sua parte. Da mesma forma que se você encontrar jovens, e eu falo porque eu já fiz isso, já dei aula em ensino médio, se você encontra com jovens que te lembram a você mesmo, a tendência é você desprender mais tempo conversando com esse jovem. Né, e ajudar mais esse jovem, muitas vezes até colaborar mais com a nota desse jovem, muitas vezes insistir para que esse jovem refaça uma tarefa para aumentar a sua nota, enquanto o outro que te lembra uma experiência negativa, possivelmente você vai acabar não reforçando tanto, não conversando tanto. Por quê? E não é um problema isso, gente, porque na sua própria infância você não aprendeu a dialogar com esse grupo de pessoas. Né? Então, quando você os vê numa posição de superioridade ou numa posição hierárquica superior, que supostamente é a postura de professor, você não sabe reagir. Ou se reage, muitas vezes eu já vi acontecendo que a reação é sempre negativa. Né? Então,
Eu me lembro como se fosse ontem, eu tinha 23 anos de idade, eu dava aula e eu vi um professor sempre maltratando ou sempre falando com voz mais alta com um determinado grupo de meninas. Né? E depois de muito tempo, isso passou batido e tal, depois de muito tempo ele soltou, assim, inconscientemente numa conversa assim, que aquelas meninas lembravam muito as meninas do ensino médio dele que não davam bola para ele. Então veja, né? É uma coisa puxando a outra, né? E eu também, eu tenho amigos hoje, sou amigos de mães, né? Um abraço para Joyce. Eu sou amigo de mães de alunos, né, e pais de alunos com quem eu me relacionei melhor durante meu tempo de aula em ensino médio. Por quê? Porque eu me identifiquei com aqueles jovens, porque eu me vi naqueles jovens, né? E ao mesmo tempo, por ter vindo de uma família mais pobre, eu não consegui ter a mesma relação, não consegui construir uma relação tão forte com os jovens de famílias mais estruturadas, de famílias mais financeiramente estáveis. Né? Então, veja, é um problema que eu mesmo identifiquei, né? E eu consigo falar disso hoje, eu consigo contornar isso na minha própria vida. E como você pode fazer isso no dia a dia? Né? Primeira coisa, crie regras e gabaritos. Né? Quando a gente fala de gabarito, qual é o modelo de correção? Qual que é a resposta ideal para você só olhar nesse gabarito, né? Ou até mesmo uma rubrica. Né? Então você tem lá, aluno fez tal coisa, 10 pontos, fez tal coisa, 10 pontos. Você só vai tirando daquela rubrica. Por quê? Você pode ser influenciada ou influenciado por esse efeito. Né? Então se você deixar ali para corrigir, ah não, eu vou corrigir de cabeça aqui, tal, 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 você vai ler o nome daquele aluno ou daquela aluna e aquilo vai te influenciar. Então é bom ter regras e gabaritos. Alguns professores que eu conheço ocultam o nome dos alunos, mas você acaba identificando pela resposta, você acaba identificando pelo desenho. 3 anos juntos, se você dá aula em ensino médio, por exemplo, você vai estar 3 anos com a mesma pessoa, geralmente. Então você vai reconhecer a letra, né? E inconscientemente nosso cérebro já reconhece esses padrões. Então use gabaritos, use regras e gabaritos, né? E tente olhar para trás, veja antigas correções que você fez e entenda esse padrão, porque muitas vezes você nem sabe como você está sendo influenciado ou influenciada por este efeito. Né? Isso é muito importante. Outra coisa, crie acordos gerais. Né? Então você já criou regras, gabaritos, tem a rubrica, né, que é o checklist da correção. Né? Deixe isso bem explícito. Crie acordos gerais, crie acordos de comunicação. Né? Você pode até criar acordos para diferentes grupos. Né? Se você notar que um grupo tem dificuldade com você, porque você lembra alguma coisa, né? Tenta criar um acordo específico para aquele grupo. Talvez aquele grupo tenha um problema com você, eles não vão conseguir se expor verbalmente ou publicamente tão bem quanto outro grupo. Pense numa atividade diferente. Né? Tente entender, tente conversar, né, intimamente. Né? Chame esse grupo para conversar e fala, pessoal, notei que vocês têm uma certa dificuldade, em focar na minha aula. Vamos abrir o jogo aqui, 10 minutos sem perder a amizade. O que está rolando? Feedback aberto mesmo. Vocês têm algum problema? Eu lembro... É difícil perguntar diretamente sobre o viés, né? Porque ninguém vai reconhecer o viés, né? Mas tem algum problema em geral? Eu falo de algum jeito que vocês não gostam? Eu tenho alguma atitude que vocês não gostam? Eu estou usando algum termo que é ofensivo? Muitas vezes você pode estar não utilizando o pronome da pessoa, né? Você pode... É legal ser aberto. Assim, se vocês têm algum pronome específico aí que eu deveria usar, tomar cuidado para não ter esse tipo de abordagem e parecer que você está caçoando também. Né? É difícil, eu estou falando aqui de vários exemplos juntos, né? Mas pense bem, analise a sua situação, tente criar esses acordos gerais, demonstre que você está afim, né, de quebrar esse efeito. Se você quiser falar até do efeito, é interessante fazer umas análises, né? Junte pessoas de grupos diferentes, avaliação em pares, né? Então não fique sempre você com o poder da correção, com o poder ali último da situação, né? Coloque até mesmo 2 pessoas que têm esse efeito halo negativo de uma para outra. Né? Então o grupo mais descolado, mais atlético, com o grupo mais estudioso, menos atlético, né? E coloque os dois juntos, crie dinâmicas para que esses grupos consigam se entender e interagir melhor, porque você vai criar inteligência emocional para essas pessoas para o resto da vida. Você vai resolver problemas ali que talvez elas vão pensar em resolver com 40 anos de idade, porque estão martelando a vida inteira ali no mesmo problema. Né? Então, seja você também essa pessoa para tentar resolver essas dinâmicas interpessoais, porque
elas estão sendo a base do nosso problema social hoje, né? Hoje você vai conseguir arrumar empregos aí, os jovens estão arrumando empregos aí para programar, ganhar US$ 10.000 por mês, mas perdem o emprego e estão se afundando em remédio, né? Em diversos remédios ansiolíticos, remédios para dormir, para acordar, porque não conseguem ter relações e não conseguem ter inteligência emocional, né? Então seja vocês também nas suas interações, promova essa ideia. Com certeza é o que eu estou tentando fazer aqui. E quando eu falo de dinâmicas interativas, para fechar aqui, gente, dinâmicas interativas é entre você e o grupo e entre os grupos, né? Então não fique sempre você ali no meio também, que você influencia, lembra? O olho do observador também influencia o observado. Então crie dinâmicas bem desenhadas, né, com resultados esperados, você vai pedir para o pessoal dar feedback sobre o resultado, documentar o resultado, mas não fique sempre no meio. Se você quiser resolver um problema que o grupo tem com você, fique no meio e faça essa dinâmica, né? Dinâmica onde o quê? Você vai conhecer melhor essas pessoas vão te entender melhor, você vai falar, vai deixar abertamente para que as pessoas perguntem para você, né, alguns aspectos sobre a sua vida, até mesmo para quebrar esses preconceitos. Perguntar abertamente o que você acha, como você acha que é meu dia, como você acha que é meu final de semana, né? Tentar, de forma moderada, né, compartilhar esse lado obscuro da lua, que é a vida de um professor e que é a vida de uma figura autoritária desconhecida. Porque muitas vezes um jovem ou uma pessoa que tem ainda esse efeito halo muito forte, muito sólido, isso acontece porque essa pessoa não teve a oportunidade de humanizar essa persona, humanizar essa figura. Então você pode até ter uma experiência negativa com uma figura de autoridade chamada José, lá no meu passado. Mas quando você consegue entender uma figura similar, mas que não é assim, você quebra esse padrão. E aí você cria uma inteligência emocional e um pensamento crítico que vai ajudar esse jovem, vai ajudar essa pessoa para o resto da vida, né? E eu falo isso para a gente aplicar isso na nossa vida também. Né? Então, quando a gente consegue olhar para alguém e falar, poxa, eu tô com um rancinho aqui, mas eu não sei porquê. Ou, poxa, eu tô meio travado para fazer amizade com essa pessoa, mas eu não sei porquê. Né? Analise essa pessoa, chega junto, faz umas perguntas, né? Faça umas perguntas específicas do tipo, todas as perguntas que você acha que a resposta seria negativa. Né? Então, por exemplo, o que você acha de casamento do mesmo sexo? Né? Então, às vezes você olha para alguém e fala, putz, esse cara é preconceituoso, não quero nem falar com esse cara. Ele vai fazer uma piada muito feia, eu vou fechar a cara para ele. Então você já chega fazendo essa pergunta, é um exercício, né? Principalmente com pessoas que você não vai ver mais. Né? Chega fazendo uma pergunta e veja a resposta. Ou chega fazendo uma pergunta, cara, o que você gosta de fazer no final de semana? Qual que é teu hobby? Né? Às vezes pode parecer que você está dando em cima dessa pessoa, mas se você souber controlar, é um exercício muito legal que eu já fiz e funciona muito bem. Quebre esse paradigma, tente entender de onde vêm esses sentimentos, esses medos, essas aversões a novos relacionamentos, porque já está claro que o grande problema da nossa geração para frente, minha geração de 30 anos agora, em 2022, até as pessoas que têm, sei lá, 0 anos aqui, que estão com 1 ano de idade em 2022, o grande problema dessas pessoas vão ser relacionamentos, construir novos relacionamentos nessa era digital, né? Relacionamentos menos fluidos e mais íntimos, falar de sentimento, conseguir compartilhar, se ajudar, colaborar. Né? Então, o que a gente puder fazer para estimular isso, vamos fazer, tudo bem? Esse é o efeito halo, né? Resumidamente. Uma impressão negativa que eu tive de alguém que participa ou parece ali com um grupo específico, eu posso aplicar essa reação a outras pessoas que aparentam ser desse mesmo grupo. Né? Então, um exemplo é, se eu tive uma experiência negativa com uma figura de autoridade, seja meu pai, minha mãe, ou uma mulher, por exemplo, que é minha mãe, ou uma tia, ou que seja, ou um policial, que é uma figura de autoridade pública, muitas vezes eu vou acabar aplicando isso na minha impressão sobre o mundo e na minha relação com pessoas parecidas. Tudo bem? E é importante quebrar isso e não necessariamente tornar toda a impressão positiva, mas deixar como aprendizagem, mas sempre ter esse pensamento crítico de, opa, tive essa sensação, preciso me aprofundar nela para ver se ela é real ou não, para eu tirar esse medo, para eu tirar esse modo do fight or flight, né? Fight or flight, que é o lutar ou correr. E o próximo é viés de confirmação, gente. Né? Então a gente sempre vai buscar por pessoas e fatos que confirmem nossas crenças e valores. Né? Então, um exemplo disso é os agrupamentos sociais que a gente tem hoje, né? A polarização política que a gente tem hoje. Né? Então, cada vez mais as coisas estão ficando granulares. Né? Isso é muito interessante.
Antigamente a gente tinha grandes agrupamentos no sentido de, ah, você é da minha tribo, ou você é da minha cidade, ou você é do meu país, então beleza, tamo junto. Ou até mesmo você é do meu continente, tamo junto. Em disputas mais globais. Então isso vem muito do que? Da pirâmide de Maslow. Né? Como um todo, o mundo, claro, existe ainda muito sofrimento, mas como um todo, o mundo subiu na pirâmide de Maslow, que é a pirâmide de necessidades. Então a gente parou de pensar no que vai comer amanhã. Estou dizendo como um todo no mundo, mas ainda tem gente sofrendo, tá? Mas assim, a grande massa, se você pegar no Brasil hoje, o pessoal parou de pensar necessariamente o que eu vou comer amanhã, né? Ou relacionamentos, ou aquela coisa mais basal ali da pirâmide, e o pessoal está mais para o meio da pirâmide para cima, ou seja, quero pertencer, quero ter legado, quero me aperfeiçoar, né? Quero ter relacionamentos mais aprofundados. E isso vem o quê? Direto, né, ao encontro do viés de confirmação. Então as pessoas estão se agrupando, e aí é um outro papo, mas aí os políticos usam muito disso para segregar as pessoas, porque é muito mais fácil controlar pequenos grupos, colocar medo diferente em pequenos grupos, né, através do viés de confirmação, do que controlar um país inteiro. Né? Então, só para a gente pensar aqui, eu não sou nada político, mas é importante pensar porque isso é um estudo legal. Então a gente separa os grupos mais granulares, então até mesmo dentro do cristianismo hoje você tem um monte de grupinho, até mesmo dentro da direita você tem um monte de grupinho, né, até dentro da esquerda você tem um monte de grupinho, dentro dos grupos LGBT e tudo mais de inclusão, você tem um monte de grupinho e até dentro desses grupos tá rolando briga. Né? Então, parei aqui a parte política, viu? Só um adendo aqui. Por quê? Todo mundo está buscando por pessoas e fatos que confirmem nossas crenças. Se as nossas crenças estão deixando de ser mais globais, né? Ou seja, bem-estar, nação, sei lá, correr atrás de comida, parar de passar fome, ajudar os outros, essas coisas mais macro. Está ficando mais assim. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu direito. Quero que as pessoas me reconheçam como um ser válido. O que não é não tem problema nenhum. Só que todo mundo é diferente. Né? Todo mundo é único. Então tem várias pessoas que se parecem em alguns aspectos, mas todo mundo é único. Então cada vez mais a gente vai ver esse viés de confirmação. Né? Vai ver viés de confirmação, segregação, as pessoas vão querer se separar, os grupos não vão querer ficar juntos. Isso a gente já está vendo em salas de aula online. Então imagina, a gente já está vendo em comentário de curso online. Então você imagina na sala de aula presencial, né? Com os alunos lá. E isso pode ser desde tudo. Se você olhar para uma coisa mais simples do viés cognitivo, você começou a olhar um carro, ou começou a olhar um produto que você quer comprar. Né? Naturalmente você vai começar a enxergar esse objeto em todo lugar. Muita gente até fala que as empresas de anúncios estão te ouvindo e colocando esses anúncios lá. Mas isso não é necessariamente real, isso tem um pouco de viés de confirmação. Eu não duvido que as empresas de anúncios consigam ouvir, ou conseguiam, agora mudou muito a lei de privacidade, mas conseguiam ouvir o meta-áudio, né? As frases bem pontuais, não a conversa toda, mas o meta-áudio que você estava falando ali, eu acredito que em algum momento foi possível ouvir, eu não acho que seja possível hoje, a não ser que você tenha um celular mais antigo. Então, quando a gente acha que então, o celular está me ouvindo, na verdade você fez uma pesquisa em algum dispositivo seu. Né? Você clicou num anúncio no seu YouTube, você deu uma olhada em algum lugar, você pesquisou em algum momento, clicou numa foto, parou numa foto em alguma rede social desse produto. Em algum momento você fez isso. E isso é o quê? Viés de confirmação. A gente acha que o mundo está conspirando a favor daquela nossa opinião. Né? Então uma forma do cérebro se confirmar e ter mais essa sensação de inclusão, né? E de assertividade. Então assim, eu sei que eu estou certo porque o universo está conspirando a favor da minha escolha. E pode ser muito bom quando você está motivado por um propósito legal, mas pode ser meio ruim se você não tiver com um bom propósito ou se você tiver com opiniões meio bagunçadas ali, meio mal informadas. Né? Então é importante na sala de aula, isso vai para o professor e para o aluno, viu? Não é só para o aluno não. Então sempre estimule o pensamento crítico. Né? Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente tem que pensar primeiro no professor. A gente fala de engajamento do aluno, protagonismo do aluno, beleza. Mas na primeira tentativa do aluno de expressar uma opinião adversa à sua, uma opinião contrária à sua, ou uma opinião levemente errada, a gente faz o que o pessoal chama de rephrasing ou refraseamento. Nem sei se isso mas rephrasing em inglês é o quê? É um ato inconsciente. Então, sei lá, elas não gostam de mim. Vou dar um exemplo só aqui, porque eu tenho uma base em ensino de línguas muito forte. Elas não gostam de mim.
Aí você vira e, elas não gostam de você. Tipo, você não contrariou a pessoa, você não necessariamente corrigiu essa pessoa, mas esse rephrasing, esse refraseamento, já quebra o viés de confirmação da pessoa. E aí tem um detalhe, quando a gente fala de aprender coisas novas, eu estou naquela pirâmide de aprendizagem, eu ainda estou tentando lembrar um conceito, aí eu passo para tentar aplicar esse conceito ou falar sobre esse conceito. Qual que é o viés de confirmação que a pessoa está usando naquele momento? Eu não sei sobre isso. Raramente você vai ter um jovem que vai ter um viés de confirmação otimista quando está aprendendo algo. Raramente. Né? Então, eu não sei sobre esse assunto. Então a pessoa já fica em alerta. Aí a gente tem camadas, né? Na memória de trabalho desse jovem, ele vai ter camadas de preocupação. O que a Maria está pensando? O que a professora está pensando? Eu acho que o cara está rindo de mim lá no fundo. E aí, mesmo que ela soubesse desse assunto, essa pessoa, ela vai travar, porque a mente está ocupada se preocupando com um monte de outra coisa. É como se ela estivesse na savana, seria um monte de tigre ao encontro dela. Só que hoje em dia o equivalente a esse monte de tigre são essas preocupações e esses medos. Então, como professor ou professora, o que você tem que fazer? E como, sei lá, qualquer pessoa que media relacionamentos ou que cria relacionamentos, né? Crie um ambiente onde esses medos iniciais eles são mitigados, né? Então, sei lá, uma coisa que eu gostava muito de fazer, funcionava muito. Ao invés de fazer esse rephrasing, é difícil se controlar às vezes, principalmente quando eu dava aula de inglês. Então a pessoa fala, she don't, o certo seria she doesn't, né? Aí a pessoa, she don't like me. Eu olhava, eu não mexia minha linguagem corporal, não expressava nada através da linguagem corporal, deixava, beleza, tal, e criei um hábito de anotar mentalmente. Assim que a pessoa parava, eu anotava, ó, she don't. E beleza, depois eu ia trabalhar isso de algum jeito. Então na próxima aula eu incluía aquilo. Então, tipo, veja, eu estou nos bastidores do professor aqui. Eu não preciso na hora falar, você falou she don't, é she doesn't, acabou. Você vai, tipo, reforçar o viés da confirmação da pessoa que ela não sabe, né? E aí o pensamento crítico é como? Racionalizar esses medos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é muito importante. A pessoa vem, professor, eu não sei falar inglês não, eu já tentei, terceira escola de inglês que eu tentei, não vai rolar. Eu viro e falo, beleza, então descreve o seu processo, como é que você tentou no passado? Tentei isso. Beleza, mas você falou inglês? Não. Então por isso você esqueceu. E aí você explica o processo, você lê, você vai lembrar tanto, você fala comigo, vai lembrar tanto. Você fala com alguém diferente, o medo, né, aquela sensação vai fazer você lembrar um outro tanto. Né? Você treina num chat online que eu deixava o pessoal usar o HelloTalk. Você vai lembrar uma outra quantidade. Então tem que haver uma prática. Não é um problema seu. Né? E veja, eu mostro estatísticas. Mais de 95% dos brasileiros não sabem falar inglês ou não tentariam falar inglês. Por quê? Porque tem uma questão cultural. Então, qual que é a questão cultural? Medo de se expor. Né? Então as pessoas têm medo de se expor. As pessoas têm medo de praticar, as pessoas querem um atalho, querem cortar o caminho. Né? Então quando você faz a pessoa pensar criticamente, mostrar o caminho e falar, você consegue, não é um problema seu, é um problema nosso como nação que dá para você resolver com prática. Né? E você une pessoas que têm a mesma dificuldade, mas também une essas pessoas com outras que estão tentando e estão tendo sucesso para contar essa história, você consegue quebrar um pouquinho esse viés de confirmação, principalmente quando o viés de confirmação é sobre aquela pessoa, um indivíduo, não conseguir fazer algo. Né? Você tem que mostrar exemplos de sucesso, exemplos similares, né? Não vai mostrar um exemplo de uma pessoa completamente fora da realidade da pessoa que precisa da confirmação, né? Mas é muito importante estimular o pensamento crítico, né? Entender o processo, o que está acontecendo de errado. Qual que é seu medo? Seu medo é, beleza, se o seu medo é exposição, eu vou pegar todos os colegas aqui, não tem problema. Vamos organizar a linha aqui, eu vou falar também, eu vou contar a minha história de como eu sofri. Né? Eu contava muita história de perrengue que eu passava falando inglês fora. Né? Então, crie essa humanização, né? E tire esse viés de confirmação negativo, né? Sobre a pessoa que não sabe, que acha que não sabe aquele tema ou acha que não aprenderá aquele tema. Né? Quando a gente fala de viés de confirmação social, né, entre grupos ali, eu não quero falar com esse grupo porque ela é pró-aborto e eu sou contra o aborto. Né? É muito importante você estimular debates, aqueles típicos debates, né, onde o jovem que tem opinião A tem que defender a opinião B. Né?
porque você tem que pesquisar aquilo e tudo mais, e sempre com uma mentalidade, né? Você tem que controlar o seu viés de confirmação, porque você com certeza tem uma opinião sobre isso, né? Você tem que controlar o seu viés da confirmação, por quê? Para você não ter um lado ou outro. Porque todo mundo tem o direito de ter suas próprias opiniões, por mais que a opinião dela seja contrária à sua. Claro, tem umas opiniões mais dramáticas e drásticas que a gente precisa mitigar, né? Mas a definição dessa opinião mais dramática ou drástica não tem que vir da sua subjetividade como professor, como mediador. Tem que vir de uma questão legal ou de uma questão institucional que foi definida ali, ou de um acordo entre o grupo como um todo. Né? Porque a partir do momento que o nível de tolerância do grupo é o seu nível de tolerância subjetiva, vira uma ditadura. Né? E aí acontece aquilo que eu falei no começo, você vai começar a refrasear e corrigir pessoas ali, onde elas poderiam estar se desenvolvendo, né, e entrando num caminho de pensamento crítico muito bom. Então promova esses debates, entenda o que está acontecendo nos debates, tente ser imparcial na hora de fazer as perguntas para os debates, ou até mesmo peça ajuda aos colegas que têm opiniões diferentes das suas, para criar as perguntas dos debates, né, e estimule essa ideia de que, legal, vocês têm diferenças de opinião, mas veja que no final desse debate, o que todo mundo quer é o bem geral da galera. Né? Seja a sua galera, ou a galera minoritária, ou a galera que sofre mais. Né? Então, criar esses pontos de encontro, esses pontos de coincidência existenciais ali entre essas pessoas, para que elas trabalhem juntas, independente das opiniões diversas. E criar essa situação de colaboração independente de algumas opiniões diferentes. É muito importante. Eu só aprendi isso viajando o mundo. Né? Viajei por todos os continentes e consegui criar colaboração com pessoas bem diferentes de mim. Hoje um dos meus melhores amigos, ele faz parte de uma categoria de pessoas, de um grupo de pessoas que eu nunca interagiria, nunca faria amizade se eu tivesse só aqui no Brasil. Né? Um cara mais descoladão, eu sempre fui mais nerdão, né? O cara mais descoladão, curte um rap, fala igual um gangster, né? Eu nunca teria naturalmente feito mais amizade com pessoas do estilo dele se não fosse eu ter morado na China com ele. Né? Então, como a gente pode fazer isso na sala de aula? Como a gente pode promover essa imparcialidade, essa união de opiniões ali que se convergem, independentemente das que divergem. Né? Isso é muito importante. Aí, a linguagem geral, como eu estava falando, né? A linguagem corporal, a sua própria linguagem, o jeito que você corrige, o jeito que você interage, o tanto de atenção que você dá, né? É muito importante até cronometrar o tanto de atenção que você dá, as perguntas que você faz, né? Dependendo de um lado da opinião ou de outra, né? Porque a gente é enviesado, mesmo como professor, né? A gente vai tender para um lado. E aí a metodologia ativa, a educação engajadora, a aprendizagem ativa não vai acontecer para todo mundo se você estiver enviesado. Isso é muito importante, né? Entender todos os lados. E aí a gente tem o viés de ancoragem, né? Viés de ancoragem é muito legal, como âncora, né? Bateu ali no fundo, ficou, né? É a primeira impressão ou a primeira informação é a que fica, né? Então muitas vezes você aprende sobre algo, ou você está num grupo ali que as pessoas estão falando sobre algo e aquela impressão fica. Pode ser impressão sobre a pessoa, pode ser impressão sobre um fato, um momento histórico. Fake news tem muito disso. Às vezes você vê seu líder religioso, às vezes você vê alguém do seu bairro, você vê seu pai, você vê... Às vezes o pai vê o filho, porque hoje muitos pais veem seus filhos como referência cultural, né, e até intelectual. Então você ouve um fato daquela pessoa, aquilo fica em você. Né? Quantos fake news... Quantas ideias erradas, quantos mitos eu tive que quebrar durante toda a minha jornada contra o viés cognitivo, né? Crescendo numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, né? Uma família sem grana, sem muita educação, então você imagina. Então tem que ir quebrando e é importante fazer isso na sala de aula, fazer isso com as pessoas ao nosso redor. Né? Claro, não pode ser o chato, eu já fui muito chato, mas tentar ser legal, tentar fazer perguntas específicas, tentar compartilhar conteúdo que engaje, que realmente exponha esses vieses, né, para os seus alunos, para os seus colegas, para os seus pares. Né? Muito importante motivar a exploração. Então, é muito legal pegar um preconceito de alguém, uma frase preconceituosa que alguém tem, uma frase estereotípica que alguém tem e fazer uma exploração disso.
né? Uma coisa que eu gostava muito no ensino médio de fazer é, eu ouvia frases estereotípicas ou preconceituosas ou coisa do tipo, claro, não ia apontar na hora, ali na hora não rola, porque você vai constranger a pessoa e você vai quebrar toda a sua oportunidade de mudar aquilo ou de explorar mais aquilo para crescimento de todos, principalmente da pessoa que falou aquilo. Então eu anotava tudo aquilo e o tema da próxima aula, fosse aula de sociologia, aula de TI ou aula de inglês que eu dava, né, de inglês histórico mesmo, eu trazia aquilo. Às vezes eu trazia aquilo e mais algumas outras coisas para misturar e tal, para ninguém perceber do que eu estava falando, mas eu trazia aquilo e várias vezes eu recebi um feedback do aluno assim, professor, muito interessante, parece que você entrou dentro da minha cabeça, porque eu tinha uma opinião completamente errada e eu até me sinto meio tolo por ter falado coisas que eu falei sobre esse grupo de pessoas, ou sobre essa nacionalidade, ou sobre, sei lá, que seja. Né? Então tem que expor esse viés de uma forma cuidadosa, carinhosa, mas tem que expor e motivar a exploração. Né? Você tem que motivar a exploração exatamente do tema cuja primeira impressão está muito errada, está errônea. Né? E aí, de novo, você tem que tomar cuidado, porque a sua parcialidade pode entrar em jogo. Né? Você não quer trazer o aluno para o seu grupo, para a sua opinião. Você quer fazer o aluno explorar aquele preconceito, explorar aquele viés de ancoragem dele ou dela. Isso é muito importante. Né? Eu já caí na falácia de querer trazer a pessoa para a minha opinião. É pior do que deixar o aluno no viés de ancoragem dela. É bem pior. Porque aí você está usando o seu poder de influência, o seu conhecimento sobre vieses cognitivos e a sua influência sobre aquele aluno, que muitas vezes, sendo jovem ou não, te enxerga de forma diferente, então a sua posição tem uma influência sobre aquela pessoa, você está usando aquilo para algo relativamente mal. Você está influenciando a pessoa para a sua opinião, que não necessariamente está correta. Então é muito importante ter essa experiência de deslocamento da sua própria realidade, da sua própria opinião. E aí vem muito desenvolvimento, né? Exige muito desenvolvimento de você mesmo, pesquisa, conversa, interação, o que para mim é a parte mais legal de ser professor. Tá? É conversar com muita gente, entender vários ângulos, tentar quebrar esses vieses em mim mesmo, né? E tentar trazer ferramentas para que os jovens quebrem seus próprios vieses. Não trazer o jovem para a sua opinião, isso é muito importante. Então, crie muitas interações, né, como eu disse, interações amigáveis, interações não imediatas, né, porque a pessoa sabe o que ela acabou de falar. Né, anote, muita anotação. Eu andava com o celular, com um bloquinho, um Google Keep, anotava tudo no Google Keep, ou me mandava um WhatsApp mesmo, né, e eu anotava no papel quando dava, né, e conseguia trazer exemplos, traga muitos exemplos, não necessariamente para reforçar uma opinião, assim, sei lá, a pessoa tem uma opinião negativa contra um grupo, contra gaúchos. E aí você não precisa necessariamente trazer uma opinião positiva sobre os gaúchos, mas trazer diversidade, trazer vários exemplos. Né? Se alguém acha que gaúcho é chato, né, é um exemplo bem simples, mas sei lá, todo gaúcho é chato e acha que é melhor que os outros. Né? Traga exemplos de gaúchos que fizeram a diferença, traga exemplos de gaúchos que tentaram unificar as pessoas, traga pessoas que criaram empresas e ONGs, né, que ajudam pessoas do Brasil todo, do mundo todo. Né? Então isso é muito importante, traga diversidade. E aí, por último, o nosso erro de atribuição fundamental. Né? O pessoal também acha que ação ou comportamento pontual, né, que afeta a impressão da pessoa. Esse aqui é o mais interessante, eu acho, no dia a dia, porque eu vou até compartilhar com vocês, eu tenho um problema muito grande, hoje eu trabalho em liderança, estratégia de projetos e produtos e tudo mais, e às vezes eu tenho um grande problema em ficar pensando na atribuição fundamental que eu causei nas pessoas, ou seja, cometi um erro. Falei algo errado, escrevi uma frase que ficou faltando uma palavra importante naquela frase para distinguir o que eu estou querendo dizer, ou um adjetivo que faltou ali, ou um detalhe ali que a pessoa pergunta, mas da onde que é isso? Sabe aquelas pequenas falhas do dia a dia? Eu sempre acho que aquilo influenciou super negativamente na opinião das pessoas sobre mim. É um trabalho que eu faço diariamente, então eu fico imaginando jovens. Fico imaginando um jovem saindo de casa ali, entrando no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo. Então, o que é o erro de atribuição fundamental? Quando alguém faz algo ali, comete um erro, dá uma gafe, alguma coisa, todos ao redor necessariamente atribuem aquela ação ao caráter ou ao desempenho daquela pessoa.
seja inconscientemente, seja temporariamente, mas acaba fazendo. Né? Não é à toa que a gente tem apelidos, né? Se alguém, sei lá, fez cocô na calça na escola, ou escorregou na sala de aula, ou fez alguma coisa, o que acontece? Aquilo vira a identidade da pessoa. E socialmente falando, isso pode ser esmagador, isso pode ser um problema muito grave. Né? Existe um nível disso que é tolerável e até saudável, até para as pessoas entenderem os limites sociais de algumas ações. Isso é muito importante. Mas a gente não pode deixar que isso defina as pessoas e isso afete negativamente a vida das pessoas. Né? Isso tem dois lados. Tem a pessoa achando que o que ela fez está afetando a impressão do grupo sobre ela, que é o que eu passo diariamente. E tem o grupo efetivamente definindo sua opinião sobre aquela pessoa através de uma simples ação ou um comportamento pontual que acontece. Né? Existem vários exemplos, eu não vou dar um exemplo pontual aqui para que a minha falta de preparação para o exemplo não influencie a sua própria opinião sobre esse erro de atribuição. Mas o exemplo é basicamente isso. Sei lá, o jovem falou algo, trouxe um exemplo de casa, fez algo pontualmente por uma influência de algum outro viés cognitivo ou tentativa de impressionar o grupo, e isso pegou mal. Mas isso não é necessariamente quem é aquela pessoa. Né? Então isso é muito importante. Então como a gente pode fazer isso? Historicamente ou com exemplos mais amplos? Exemplos, muitos exemplos. Né? Tragam exemplos de pessoas que deram mancada, literalmente, mas que aquilo não definiu quem aquela pessoa era e aquela pessoa brilhou, né, depois em sua vida profissional, acadêmica, pessoal, que seja. Né? Crie práticas que exponham diferentes habilidades e dificuldades. Então, diferentes grupos têm dificuldades, têm características específicas, têm habilidades específicas. Então, é muito importante que o jovem mais atlético consiga entender o valor e as habilidades do jovem menos atlético e vice-versa. Né? Porque existe dois lados. A gente passou por muito tempo, por conta dos filmes de nerds, filmes de bully, de jocks, né? de atletas da escola, a gente passou muito tempo focando no menos atlético, no mais estudioso, e passando a imagem de que o atlético tinha que ser necessariamente menos estudioso. Esse é um problema também. Então a gente queria sanar um problema que estava acontecendo com o pessoal mais estudioso, que sofriam violências verbais e não verbais, e até mesmo físicas dos mais atléticos. E aí criou-se uma cultura, né, que não é necessariamente verdadeira, de que os atletas ou os atléticos das escolas necessariamente são burros ou são menos estudiosos, o que não é necessariamente verdade. Então veja um exemplo prático disso. Então tente expor essas habilidades, essas diferenças e como esses grupos podem se ajudar. Né? Talvez o menos atlético não é mais atlético por falta de oportunidade, por falta de um grupo para fazer exercício, por falta de um estímulo, por falta de uma motivação, né? Ou porque alguém caçoou ele quando ele tentou. E o atlético é menos estudioso porque ele tentou estudar e não rolou. Talvez ele tenha déficit de atenção, tem alguma coisa. Então, unir esses grupos, né? Criar dinâmicas interessantes quando possível. Né? E sempre monitorando a linguagem. Né? Monitore a linguagem sua com esses grupos, monitore a linguagem desses grupos entre eles. Né? E toda vez que você notar algo tendendo a esse erro de atribuição, tipo alguém está tratando alguém globalmente só por uma característica ou uma ação. Estimule perguntas, né? Não aquele tipo de pergunta para lacrar, né? Para quebrar o outro. Né? Tipo uma pergunta que a resposta vai ser difícil, ou a resposta vai ser algo que vai comprometer a pessoa que cometeu esse erro. Né? Mas estimule perguntas para explorar esses exemplos, para explorar realmente a motivação por trás disso e para entender que as pessoas são diferentes, mas elas podem se complementar. Esse é o objetivo na sala de aula, quando a gente está tentando contornar esse erro de atribuição fundamental. Tudo bem? Muito bem, eu espero que esses exemplos tenham sido interessantes. Se você gostou, comenta aí. Se você quer mais, tem mais de 300 vieses cognitivos. Eu adoraria fazer mais vídeos desses, mas eu gostaria de saber do seu feedback, tá bom? Aguardo seu comentário, sua mensagem, sua curtida, seu compartilhamento. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.